Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. E se eu não gosto de proteína? Ou e se eu me sinto mal comendo proteína? Como eu ainda vou falar muito de proteína, como eu acredito que o consumo apropriado de proteína é determinante na sua saúde e na sua longevidade, eu quero que você consiga comer. Então, hoje eu vou falar sobre algo que pode estar atrapalhando os nossos planos. Má digestão. Se você está me ouvindo, eu acredito que você já saiba que deveria consumir proteína. Mas e se você simplesmente não consegue comer o suficiente ou digerir? O que fazer? A minha sugestão, antes de desistir da proteína, seria entender o que está acontecendo com você, já que a alternativa de não comer pode ter consequências sérias na sua saúde metabólica, mental e estrutural. Enfim, nós somos feitos de proteína e um episódio com um resumo sobre como entender proteína vai sair em breve. Mas eu queria falar um pouquinho do que fazer caso você esteja nesse grupo do não gosto, não consigo comer, etc. Esse mês eu vou focar em digestão, te ensinar como esse processo funciona, o que pode estar causando problemas, te ajudar a identificar o seu caso e sim, vou te falar o que fazer, que suplementos tomar e o meu objetivo é que você possa comer toda a proteína do mundo e se nutrir para ser a melhor versão de si mesma. Se você é uma mulher acima de 40, você deve consumir mais proteína do que consumia antes para conter a resistência anabólica que ocorre naturalmente ao envelhecermos. Acontece nos homens também, mas nós mulheres temos o agravante menopausa. Então, se por um lado agora a gente precisa de mais proteína, muitas vezes a nossa capacidade digestiva piorou, assim como a nossa necessidade calórica diminuiu. A consequência disso é que proporcionalmente precisamos consumir um percentual de proteína bem maior do que os outros macronutrientes, e muitas não estão com a digestão preparada para isso. Eu confesso que a essa altura da minha vida e na minha carreira, por mais compaixão que eu tenha por todos os seres, eu tenho muito pouca paciência para adultos com palato de criança chata para comer. Desculpa, vou perder umas amigas, mas quando começa a me falar, mas eu não gosto de verde, mas eu não gosto de proteína, mas eu não gosto de água, a minha resposta é, olha só, não precisa gostar. Se você quer ter saúde, só precisa comer. Mas se você não digere, aí o papo muda e você tem toda a minha atenção e compaixão. Muitas vezes o nosso apetite para proteínas diminui porque o seu corpo não está conseguindo digerir ou absorver. E aí você realmente cria uma rejeição. Então, bora entender como resolver isso. Má digestão é uma epidemia do mundo moderno. Mais de 60% dos americanos têm algum tipo de sintoma gastrointestinal ou doença. Refluxo, ácido, indigestão, inchaço, gases, diarreia, prisão de ventre, cocô flutuante, cocô gorduroso, muco nas fezes, síndrome do intestino irritado, IBS, IBD ou SIBO, que eu acho que em português a gente fala SBID, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, e eu vou falar já sobre tudo isso. E esse é um problema que o mundo médico ajuda pouco. Eu vejo muita gente fazendo endoscopia, colonoscopia e simplesmente recebendo diagnósticos e receita de medicamentos, mas pouca informação útil para realmente resolver o problema de uma vez por todas. E aí,
não mudam em nada os hábitos que geraram a indigestão e seguem tomando antiácidos indefinidamente. Remédios esses que não foram desenhados para uso de longo prazo e acabam por criar mais problemas do que soluções. Spoiler: falta de ácido estomacal pode ser um grande contribuinte da sua incapacidade de digerir proteína. Problemas digestivos podem ser emocionalmente desgastantes. Somos mal compreendidas pela família, consideradas difíceis, sensíveis, e aí você acaba se resignando e diminuindo a quantidade de comidas que pode comer, fingindo que tá tudo bem para não ser sempre a chata, mas nunca sabe se o que vai comer vai te dar inchaço, gases, dor de barriga, dor de cabeça, prisão de ventre. A vida fica um inferno e isso detona um processo de alerta no seu sistema nervoso, que só piora o quadro e pode até gerar deficiências nutricionais graves. Para não falar que é chato pra caramba não conseguir comer como uma pessoa normal. Eu sei bem do que eu tô falando porque eu já fui essa pessoa. Então, fica aqui comigo porque sim, temos soluções. Embora esses sintomas de indigestão sejam comuns, não devem ser considerados normais e você não deve desistir de descobrir o que está causando as suas indigestões. O objetivo desse podcast é te ajudar a solucionar problemas digestivos básicos e expandir o seu conhecimento. Embora muitas pessoas possam se sentir melhor implementando alguma das estratégias digestivas que eu vou sugerir, há certas situações em que você precisará de ajuda profissional. Mas como eu acho que conhecimento é o precursor de experiência, quanto mais eu puder te fornecer de conhecimento, mais equipada você estará para buscar ajuda qualificada e saber se as opções oferecidas são adequadas para você. Se você já sabe que tem úlceras, gastrite, sangramento ao evacuar e sangue nas fezes, eu não acho que deva navegar essas águas sozinha. Se cuide, eu não sou médica e nada do que eu falar aqui deve ser considerado orientação médica. Eu estou dividindo conhecimento. Se você já estiver tomando algum tipo de medicamento para a saúde intestinal, consulte o seu médico primeiro antes de testar os suplementos que eu irei falar. Algumas das estratégias que eu vou mencionar podem não ser apropriadas para você ou não podem ser usadas em conjunto com alguns medicamentos. Para resolver problemas digestivos, você não pode só para olhar o que está acontecendo na barriga ou na privada. A digestão é um processo que acontece de cima para baixo. Sim, começa no cérebro e acaba no cu. Que fina! Se as coisas não estiverem funcionando bem no topo, então elas não vão funcionar bem mais adiante no trato digestivo. Eu explico no detalhe o processo digestivo no episódio 17, quando eu falei sobre vesícula e digestão. Então eu não vou me repetir para esse episódio não ficar muito longo. Escuta lá porque tem muita informação relevante. Eu também não vou falar muito hoje do impacto emocional na nossa digestão, mas eu já quero plantar essa semente. O primeiro passo da digestão começa no sistema nervoso. O estado do seu sistema nervoso impacta muito mais a sua digestão do que a medicina convencional nos diz. Níveis de estresse, de tristeza, de ansiedade, certos estados de doença têm uma ligação direta com o processo digestivo. Existe uma via de mão dupla de conversa do cérebro para os nossos intestinos através do nervo vago e de outros processos neurais. Ou seja, a digestão realmente começa no cérebro e não na barriga. Mas para ser prática, por onde começar? O mais óbvio vai ser sempre a sua dieta. O que você colocar no seu garfo está sob o seu controle, na maioria das vezes, e terá sempre o maior impacto. Então, vamos começar comendo comida de verdade.
Eu vejo muita gente me perguntando se deve fazer cetogênica, carnívora, low carb antes de começar a comer comida de verdade. Complicamos o que deve ser simples. Comida é aquilo que estraga se não ficar na geladeira. Eu não vou entrar no que é uma dieta saudável, porque eu já falei isso em vários episódios. Então vamos simplificar com a consciência que comida ultraprocessada, empacotada e super palatável é a fonte da maioria dos problemas intestinais e emocionais. Se a sua dieta é a base de carboidrato refinado, pizza, fast food e refrigerante, você não precisa ir muito longe para identificar culpados. Começa por aí. Mas se você já tem uma dieta bacaninha e ainda está com má digestão, vamos dar uma olhada nisso. Vamos olhar outras causas, porque pode ser a ausência de matéria-prima básica para fazer ácido estomacal, por exemplo, minerais. Sem sódio e outros eletrólitos, o seu corpo não produz ácido clorídrico. Pode ser produção insuficiente de bile, de enzima digestiva, pode ser falta de motilidade, que são as ondas que acontecem nos intestinos que levam a comida de cima para baixo. Motilidade, ou a velocidade de trânsito da comida nos intestinos, é afetada por várias coisas que também não vou mergulhar nisso hoje, mas hipotiroidismo é um grande causador de baixa motilidade e pode ser o resultado de excessos de fungos, bactérias, parasitas que estão te atrapalhando a digerir a sua comida. Eu vou dividir com você o meu processo de troubleshooting, ou de como eu começo a identificar problemas. De novo, a digestão acontece de cima para baixo. Então, sempre começar no alto. Qual é o estado em que você está comendo a sua comida? Está estressada? Está com pressa? Está no carro? Está prestando atenção? Está com companhias que te drenam energia? A digestão acontece quando o corpo está no que chamamos de sistema nervoso parasimpático, ou apelidado do estado de relaxar, reproduzir e digerir, que é o contrário do sistema nervoso simpático, que é o que chamamos de sobrevivência, ou matar, correr ou congelar. Ou seja, o seu sistema nervoso está operando ou no modo de sobrevivência ou no modo de regeneração. Ele não funciona nos dois ao mesmo tempo. O bom e velho exemplo da mulher da caverna que encontra um tigre na floresta. Precisa fugir ou matar o tigre para sobreviver. Nesse estado, quando estamos sob o domínio do sistema nervoso simpático, o corpo não está no modo digestão. Tipo, agora não é hora de ter fome. Não temos tempo ou energia para gastar com a digestão. Tampouco teríamos tempo de dar uma namoradinha na floresta, nem de relaxar. Por isso que estar cronicamente estressada afeta tanto a sua capacidade digestiva como a sua fertilidade. Agora, nesse modo, toda a sua energia é dedicada à sobrevivência. Então, se você comer sempre nesse estado, você simplesmente não terá boa capacidade digestiva. Ou seja, se você come a maior parte dos seus alimentos em trânsito, correndo, ou se você só bebe as suas refeições, sim, estou falando dos shakes, ao invés de mastigá-los, se você sempre come de maneira distraída, você está comprometendo a sua capacidade digestiva. Ok, então já falamos do estágio 1, cérebro e sistema nervoso. Qual é o estado 2? Aí entra a digestão em si. O processo começa na hora que você olha para a comida ou que sente o cheiro, e isso manda o sinal de que comida está chegando e que os órgãos responsáveis devem se preparar para trabalhar. Para quem escutou o episódio de sono e ciclo circadiano, se lembra que o nosso corpo também tem relógios internos para digestão. Existe uma cascata de sinalização para que tudo flua numa boa. Se não escutou, escuta lá, é o episódio 6. E quem são os principais personagens nessa novela da digestão? Cérebro e sistema nervoso, já falamos. Boca produz enzimas salivares e a mastigação começa a decompor o alimento. Estômago produz ácido estomacal ou ácido clorídrico. O pâncreas produz enzimas digestivas.
A vesícula biliar armazena e libera bile. O intestino é o responsável por absorção e digestão e eliminação. O intestino se contrai em ondas para que a comida ande do intestino delgado para o grosso para a privada. O intestino delgado absorve a maior parte dos nutrientes e tem uma colônia de bactérias específicas e diferente da microbiota do intestino grosso. Isso já vai fazer sentido. O intestino grosso praticamente termina de decompor o bolo fecal, absorve mais um pouquinho de água e prepara o que não será utilizado no seu corpo para ser eliminado. O nosso trato digestivo é praticamente um tubo. E esse tubo é dividido por esfíncteres. Eu vou falar ainda disso mais na frente. É um processo incrível quando funciona bem, mas que cria problemas quando fora de sincronia ou quando esses esfíncteres, que são como portais, começam a dar defeito ou parar de funcionar de forma apropriada. Então sim, o ato de digestão realmente começa na boca. Aqui entra tanto a produção de saliva e enzimas salivares como a própria mastigação. A gente precisa quebrar o alimento em partículas que o seu corpo possa absorver e para isso mastigar é vital. Como eu sempre digo, não temos dente em nenhum outro lugar do trato digestivo. Faça bom uso dos seus. Quando você mastiga a comida, você diz também ao seu estômago para começar a liberar suco gástrico e ácido e informa os outros órgãos, como a vesícula e o pâncreas, para liberar bile e produzir enzimas digestivas, respectivamente. E também já manda o sinal ao intestino que comida está chegando. Isso está explicado no detalhe no episódio 17. Tá bom, Isabela, já aprendemos isso. Mas onde entra a minha incapacidade de digerir proteína ou por que eu estou com rejeição e não quero comer? Boa pergunta. Eu vou deixar sistema nervoso e hipermeabilidade intestinal ou leaky gut para outro episódio e vou focar no estômago hoje e do porquê, normalmente, quem não gosta muito de proteína deve estar lidando com refluxo, azia ou incapacidade de digestão. Mais um parênteses. Podemos sentir inchaço, distensão abdominal ou gases por diversos motivos. E uma maneira bem simplista de investigar é observar que tipo de alimentos estão causando os maiores sintomas. Então, se o desconforto, o inchaço for em resposta a refeições ricas em proteínas, por exemplo, um bife, isso pode indicar a necessidade de ácido estomacal e o tema de hoje. Eu vou fazer um episódio sobre H. pylori porque essa bactéria pode realmente causar muitos problemas, não somente na digestão, mas na pele e em outros distúrbios até mentais. Mas uma característica da H. pylori é que ela desativa a produção do ácido estomacal no estômago. Então já fica aí com essa informação. E como consequência, se você tem uma bactéria que desativa a sua capacidade de produção de ácido, você fica sem a primeira linha de defesa e de digestão que acontece no estômago. Aliás, muitas de vocês estão desativando esse ácido voluntariamente. O estômago foi desenhado para ser ácido, para poder decompor os alimentos e aniquilar bactérias e outros vírus e criaturas patogênicas às quais nos expomos o tempo todo. Se o pH do estômago sobe, você acaba deixando vários outros micróbios e parasitas entrarem nos intestinos e também acaba com uma insuficiência digestiva. Mas eu elaboro melhor sobre isso no episódio específico de H. pylori. Se a sua resposta for problemas de digestão em refeições ricas em amido, fibras vegetais, saladas, isso pode indicar necessidade de suporte enzimático ou de enzimas pancreáticas específicas e não necessariamente só de ácido estomacal. E se a sua dificuldade maior for gordura, azeite, frituras, isso pode indicar problemas de vesícula biliar, de produção e liberação de bile, e aqui o foco vai ser em intervenções que ajudam nessa produção de bile, como sais biliares, ox-bile e alimentos amargos. De novo, escuta o episódio 17, que é todo focado nisso. Se tudo que você come parece causar inchaço, gases e problemas digestivos, e as enzimas digestivas ou ácido clorídrico, como a betaína HCl, não funcionam,
talvez seja SIBO ou SBID, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, ou talvez outros fungos e parasitas, e talvez você precise fazer um exame de fezes ou de sopro para descobrir o que é que tem. Sobre SIBO, atualmente existem 3 tipos e cada qual exige um tratamento específico, ou seja, você realmente precisaria saber que tipo de SIBO você tem. E por último, pode ser disbiose, ou uma flora intestinal desequilibrada, que também contribui para a baixa produção de ácido estomacal. Uma microbiota saudável produz os nossos próprios ácidos, também na forma de ácido gráxico de cadeia curta, que ajudam na barreira intestinal, na mucosa intestinal, que gerencia inflamação nos intestinos e auxilia o nosso metabolismo. Enfim, queremos uma boa e saudável diversidade para nos ajudar a digerir os alimentos. Neurotransmissores, por exemplo, são produzidos por bactérias nos nossos intestinos. Ou seja, a prioridade numa digestão saudável é a condição básica para o funcionamento do corpo. Por isso, você não pode fechar os olhos se tiver com dificuldade digestiva. Mas hoje eu quero focar na digestão de proteína, de problemas com ácido estomacal, refluxo, azia e inapetite, e do porquê tomar antiácido pode não ser uma boa ideia de longo prazo. Um dos problemas digestivos mais comuns é refluxo, azia e que apelidamos de indigestão. Em inglês, o termo usado é o acronismo GERD, G-E-R-D, ou desordem de refluxo gastroesofágico, que é uma das condições mais comuns. As estimativas atuais são que entre 18% a 27% da população americana sofra de GERD. E eu até imagino que deva ser mais, já que nem todo mundo que sofre vai ao médico e é super fácil comprar antiácido na farmácia. Então, é possível suprimir os sintomas indefinidamente, o que eu não recomendo que você faça, e depois do episódio de hoje você vai saber por quê. Os sintomas comuns de azia são queimação. Em inglês, o nome para azia é queimação do coração, porque é isso mesmo que parece que está acontecendo. E esse mal pode irradiar para a garganta e até para a área dos sinos, onde dá sinusite. E normalmente acontece depois de comer. E é piorado se você se deita depois de comer, e já vou te explicar por que isso acontece. E sim, algumas comidas ou bebidas podem piorar isso. Comida conversando com você também é uma forma de GERD ou de refluxo. Assim como sentir gosto ácido ou meio de vômito na boca, às vezes sentir comida que não foi digerida voltando. Às vezes as pessoas ficam com dificuldade de engolir ou até de tossir, porque o ácido está voltando na garganta. Tudo isso é sintoma dessa condição ou desordem chamada refluxo gastroesofágico. Menos comum, mas que também acontece, é ter sintoma de sinusite, porque o ácido pode subir para a sinus e para o nariz. Especificamente se você estiver deitado depois de comer, isso pode causar uma irritação na mucosa do nariz e a sensação de sinusite, só que não é sinusite, porque ela é criada pelo ácido estomacal e não por uma infecção bacteriana na cavidade. E por que isso acontece? Porque o estômago foi desenhado para ser bem ácido e produzir ácido estomacal, mas o esôfago e a boca não. Então, se esse ácido sobe para uma área que não foi desenhada para ter pH ácido, isso vai causar desconforto e dor. E isso é verdade no corpo inteiro. O corpo tem pHs específicos em áreas específicas, especialmente desenhado para o seu bom funcionamento. A vagina tem um pH específico, o ânus tem outro, o estômago também, e os intestinos já têm outro pH. E é por isso que o nosso trabalho é deixar o corpo funcionar como ele foi projetado e trazê-lo para o equilíbrio e deixá-lo trabalhar em paz, ao invés de calar a boca dele com antiácidos e afins. Outros sintomas que entram nessa categoria quando a gente está tentando entender a digestão seria dor ao comer, ou sentir a comida passando e te arranhando por dentro e causando pressão. Se você sentir isso, pode ser mais do que somente refluxo e você deve procurar ajuda. Esses podem ser sinais de úlcera gástrica e eu falo mais disso no episódio da H. pylori, porque eu quero realmente focar na azia, má digestão e refluxo agora. De um modo geral, a gente tem 2 visões de tratamento para refluxo dependendo da linha médica escolhida. E para confundir o pobre ser humano, infelizmente, são visões opostas. E se me perguntar,
ambas acabam por serem míopes, por negar a outra e ignorar as causas e a humana com dor. A medicina convencional olha para refluxo como um excesso de ácido e o tratamento, em geral, é usar antiácido e drogas inibidoras da bomba de prótons, que são os prazóis, omeprazol, pantoprazol, etc., que desligam a produção de ácido estomacal. E qual o problema aqui? É que temporariamente pode reduzir os sintomas, mas pensa comigo. Se o estômago foi desenhado para ter ácido para decompor comida e neutralizar vírus, bactérias e afins, será que tirar a acidez dele é uma boa ideia no longo prazo? Sempre temos que medir benefício esperado versus o risco potencial. Um estômago sem ácido vai causar problemas e já vou elaborar neles. Olha só, não estou dizendo que não exista um momento em que o uso de um antiácido ou um prazol não seja necessário. Sim, existe o uso adequado quando necessário. O problema é que ele acaba sendo usado de forma errada ou recomendada sem instruções adequadas ou sem plano de ação e data para acabar. As diretrizes atuais dizem que esses medicamentos devem ser usados na menor dose necessária, pelo menor tempo possível, enquanto você cuida da causa. Mas na prática, eu não vejo isso acontecendo. O que eu vejo acontecer é o remédio ser recomendado e tomado indefinidamente e sem nenhuma orientação de como resolver o que causou a pessoa a precisar deste medicamento. E vejo as pessoas aí anos tomando omeprazol, quando ele não deveria ser tomado por mais de 8 semanas em média. Aí ninguém entende por que agora a pessoa não consegue comer proteína ou absorver nutrientes ou porque ela está sempre com infecções ou parasitas. Se ela não tem produção de ácido, ela não tem defesa. E se ela não produz ácido, eventualmente vai ter deficiência nutricional. Eu explico em detalhe esse processo de digestão e absorção no episódio 17. Então não vou mergulhar muito agora. Mas se você não tem ácido estomacal, não vai conseguir digerir proteína nem outros nutrientes de forma eficiente. Não vai querer comer proteína. E também não vai absorver minerais e vitaminas. E no longo prazo, começamos a ver aumentado o risco de fraturas ósseas. Sim, documentado em literatura científica. O longo uso desses prazóis pode causar aumento no risco de fratura óssea, aumento no risco de doenças mentais por causa da falta de absorção de nutrientes necessários, e tudo começou porque o ácido estomacal foi suprimido. Ou seja, não é para passar a vida no antiácido e nos prazóis. Isso vai ter consequências sérias na saúde. Já o lado da medicina funcional e integrativa enxerga refluxo como uma produção inadequada de ácido. E aí o remédio seria dar ácido estomacal, normalmente na forma de betaína HCl, ou de vinagre de maçã, ou de suco de limão. E se realmente o problema for de baixa produção de ácido estomacal, essas estratégias são maravilhosas e adequadas e eu as uso o tempo todo. Mas, de novo, será que realmente é baixa produção de ácido estomacal causando o seu refluxo? Porque se não for, adicionar ácido na forma de betaína ou vinagre pode causar problemas também. Por isso eu digo que não dá para fazer consulta médica via Instagram. É preciso discernimento para enxergar nuance. E meu objetivo é te ensinar como identificar o seu problema para que você possa saber o que fazer para o seu refluxo, a sua má digestão, infecção ou azia. Então, vamos continuar. Resumão. O processo digestivo acontece de cima para baixo. Envolve sistema nervoso, cheiro, mastigação, saliva, engolir. Então, boca, garganta e esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado está envolvido, a vesícula está envolvida. E depois que o intestino delgado absorve os nutrientes, a bile emulsifica e leva tudo para o intestino grosso. E aí, tudo passa pelo ânus e para a privada. Ou seja, praticamente um tubo que vai da boca ao ânus. Tudo isso você já aprendeu. Mas o que eu ainda não expliquei é que nesse tubo existem válvulas ou esfíncteres. E isso é super importante de aprender se você tem qualquer problema intestinal. Então preste atenção agora, porque eu vejo isso raramente sendo ensinado. Esses esfíncteres
são praticamente portais de músculos que se abrem e fecham, criando passagens ao longo do trato digestivo e regulam o fluxo de certas substâncias, como os sucos digestivos e também as fezes. Como estamos falando de refluxo, o cara responsável por muito problema aqui se chama esfíncter esofágico inferior. Essa é a área onde o esôfago e o estômago se conectam. Ou seja, esse esfíncter deve abrir e fechar na hora certa. Ele abre para deixar o alimento passar e descer para o estômago e, ao mesmo tempo, deve se manter fechado para evitar o refluxo do conteúdo estomacal. Ou seja, se fecha para evitar o retorno de ácido e de alimentos que já atravessaram para serem decompostos no estômago. Quando está funcionando tudo certo, o conteúdo estomacal vai estar super ácido, a menos que você esteja tomando os prazóis ou antiácidos e tenha desativado a sua acidez estomacal. Então, quando o corpo está funcionando como deveria, o processo só tem uma direção, vai de cima para baixo. Não deveria ter marcha ré. Depois, a gente tem o esfíncter pilórico, na parte de baixo do estômago, que permite que a comida desça do estômago para o intestino delgado. Aí, temos, então, o famoso esfíncter de Oddi, que é a válvula entre o final do duto biliar e do duto pancreático para dentro do duodeno, que permite que bile e as enzimas pancreáticas fluam para dentro do intestino delgado para emulsificar e digerir a comida, respectivamente. E temos, então, o esfíncter iliocecal, ou a válvula iliocecal, que fica no íleon, que é a última parte do intestino delgado, onde ele se conecta com o intestino grosso. O intestino grosso é a parte final do tubo digestivo, entre o intestino delgado e o ânus, e é dividido em cólon e reto. E aí temos o último esfíncter, o bom e velho esfíncter anal. Pronto, agora você já conhece o seu corpo de cabo a rabo. E por que eu perdi tempo com essa anatomia toda? Porque problemas em qualquer um desses esfíncteres vai ter consequência na sua digestão e na sua saúde. E às vezes o problema está no esfíncter e não necessariamente em ácido de mais ou ácido de menos. Por exemplo, uma das causas principais de SIBO é quando a válvula iliocecal fica frouxa e aí permite bactérias que só deveriam existir no intestino grosso colonizar o intestino delgado, criando problemas. Em se tratando de refluxo, isso seria de extrema importância de você saber antes de medicar. Mais frequente do que nos disseram, refluxo é um problema na válvula e não necessariamente nem em pouca produção de ácido, nem em muita somente. Ou seja, se essa válvula no final do esôfago não se contrai de forma apropriada, na hora apropriada, se ela fica frouxa, o conteúdo estomacal retorna, sobe, causando refluxo independentemente da quantidade de ácido que você esteja fazendo. E aí temos ácido no lugar errado, no esôfago, que não tem capacidade de tolerar, e você tem desconforto e dor. Pode começar a ter ferida ou úlceras por conta desse refluxo. Eu acho isso tão primário de entender e fico quase irritada com tanta gente apanhando e tomando omeprazol para sempre. Não é que você esteja aí produzindo ácido pra caramba, que precise aniquilar a produção com o medicamento. E também podemos ver refluxo com pouca produção de ácido se essa válvula não se fechar direito. O que seria mais inteligente é dar tônus a essa válvula e não somente tomar um remédio para fazer ou não fazer ou tomar ácido. Ou seja, a pergunta correta seria: o que será que está causando essa válvula a mal funcionar e gerar refluxo? Alguns culpados são cigarro e medicamentos como bloqueadores dos canais de cálcio, que são remédios para controlar a pressão arterial, nitratos, broncodilatadores, todos os remédios de asma, de enfisema, de bronquite, assim como tudo que contém benzodiazepine, que pode enfraquecer a válvula e contribuir para refluxo. Outro culpado, álcool. Quem nunca teve um refluxozinho nas noites de bebedeira? E até comidas apimentadas,
Café, chocolate, menta e hortelã podem dar uma relaxada na válvula. Isso não quer dizer que chocolate, café e hortelã sejam ruins, mas em excesso podem contribuir para um enfraquecimento no tônus desse músculo. E tudo que aumentar a pressão intra-abdominal pode causar um relaxamento ou uma disfunção na válvula esofagial. Então, normalmente o que a gente vê não é que ela fica completamente aberta, ele fica meio gotejando, ele não se fecha mais de forma apropriada. E aí o que é que faz ou que causa pressão intra-abdominal? Gravidez, essa é super fácil de entender. Obesidade é outra causa que pode causar muita pressão da barriga, empurrando o conteúdo estomacal para cima. Comer demais, né? Faz sentido. Se tem muita comida, talvez coloque pressão demais. E também muita fermentação e muitos gases. Esses últimos a gente vê muito em pessoas com SIBO, que é aquele supercrescimento bacteriano no intestino delgado, porque a comida fermenta ao ser digerida por essas bactérias que não deveriam estar lá. E aí digerem meio de forma inapropriada e essa fermentação cria gases que colocam pressão no esfíncter. Isso causa também arroto, náusea, porque o gás dessa fermentação inapropriada tem que sair por algum lugar. E como está acontecendo no início da digestão, lá em cima, no intestino, e não no final, onde provavelmente escaparia por baixo, ela causa distensão no alto do estômago e às vezes os arrotos. E isso causa a válvula a perder tônus. Prisão de ventre relacionada com SIBO ou com defeitos em motilidade podem também afrouxar a válvula. E uma outra causa, um pouquinho mais séria e mais complicadinha, seria hérnia hiatal ou hérnia do hiato esofágico, que é a projeção de uma porção do estômago para a parte de cima do músculo do diafragma, que faz a separação do tórax e do abdômen. Isso pode colocar a pressão no esfíncter esofágico e causar refluxo, azia, indigestão e regurgitação. Ou seja, galera, azia, refluxo e dores no estômago podem ser causadas por diversas coisas. Como você pode ver, tomar um antiácido e correr para o abraço pode não ser o que você precisa. Então agora vamos entrar em outras coisas que podem atrapalhar muito a digestão, principalmente de proteína, que é a pouca produção de ácido estomacal. A gente já aprendeu que a gente precisa de ácido para decompor a comida no estômago e para neutralizar bactérias e vírus e todas as porcarias que ingerimos e respiramos. Tipo, ácido estomacal é o cara. A gente precisa disso funcionando bem para poder digerir e absorver comida e nos proteger de infecções. Então teríamos que identificar se você é capaz de produzir ácido clorídrico. Como o nome já diz, cloro. A gente precisa de minerais para poder fazer esse ácido. Será que você está tomando medicamentos que reduzem o ácido? Será que você tem H. pylori que desativa a produção de ácido? E é o estômago quem manda o sinal para os outros órgãos envolvidos liberarem enzimas, bile e tudo que você já aprendeu. Então, repete comigo. Precisamos de ácido na quantidade apropriada para digerir comida e, principalmente, proteína. Como é que a gente sabe se está com produção insuficiente? Alguns sintomas comuns são aversão à proteína, ou sente que a proteína demora muito tempo para ser digerida e fica ali conversando com você. Inchaço ou distensão depois de comer. Diarreia ou prisão de ventre. Gases depois de comer. Uma sensação prolongada de saciedade após comer, tipo a comida senta no estômago e fica por lá. Azia, indigestão, náusea, múltiplas alergias alimentares, e eu vou falar mais sobre isso. Coceira no ânus, acne adulta, perda de cabelo em mulheres por conta da malabsorção de nutrientes, unhas fracas, descascadas e rachadas, capilares dilatados nas bochechas e nariz, tipo rosácea, sempre tendo parasita intestinal, candida crônica, já sabe que tem SIBO, ou tá sempre com anemia ou ferro baixo, com baixa de B12, eu explico melhor isso quando eu falar de H. pylori. Se tá tendo dor, queimação e boca seca, inflamação na língua. Se você está tendo algum desses sintomas e também tem refluxo, é provável que você tenha baixa produção e não excesso de ácido contribuindo para o seu refluxo, porque a comida senta ali e não digere. E aí põe pressão na válvula e tudo sobe. Tomar inibidores ou omeprazol será muito pior. E a gente pode ter
não somente baixa produção de ácido estomacal, como baixa produção de bile. A vesícula e o estômago são tipo melhores amigos. A gente escuta falar pouco de refluxo biliar e muito mais de refluxo do ácido estomacal, mas os dois podem coexistir. Ai, né? Isso acontece quando o bile, ao invés de descer para os intestinos, volta para o estômago ou para o esôfago. Os sintomas são parecidos, então às vezes é difícil de diferenciar. Mas refluxo biliar vem normalmente com dor no estômago e náusea. Porque o bile deveria ir direto para o duodeno e não deveria voltar para o estômago. Lembra? Aquela história de digestão não deveria ter ré. Mas se a válvula pilórica não estivesse fechando direito, isso pode acabar acontecendo. E se a bile for parar no estômago, que não foi desenhado para ter bile, isso pode machucar a parede interna do estômago e trazer dor e muito desconforto. E aí então, se a válvula pilórica não estiver fechando e nem a válvula esofagial, você acaba tanto com ácido quanto com bile subindo, causando refluxo juntos. E aí é uma merda. O que causaria um refluxo biliar? A primeira causa é úlcera péptica, que eu vou falar na semana que vem. A úlcera pode danificar a válvula pilórica, que passa a não se contrair ou fechar apropriadamente. E outra coisa é você ter tido a vesícula removida. E por final, pode ser que a causa do seu refluxo tenha um componente bacteriano. E aí que vai entrar a conversa do H. pylori. Como já estamos aqui pelos 40, eu vou parar por aqui hoje. Essas seriam as causas de refluxo e possíveis contribuidores para essa condição. Então, na semana que vem, eu vou entrar direto nas soluções, no que tomar, nas doses e como entender, porque alguma de vocês me mandou, mas eu já estou tomando enzimas digestivas e não funcionou, ou eu estou tomando isso aqui e tive efeito colateral. Eu vou te ensinar a como você aprender a tomar esses medicamentos de forma correta, na hora correta, por um prazo determinado. Então, até semana que vem.